Olá, tudo bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre o segundo artigo do Credo. E embora pareça que eu não vá falar nenhuma novidade, eu sugiro que você preste bastante atenção, porque isso é um ponto central de doutrina que vai interferir em muitas coisas que nós vamos discutir depois desse vídeo. Tá tudo relacionado uma coisa com a outra. Então, presta bastante atenção, toma nota das referências bíblicas, é muito legal que você faça isso, que você tenha o caderninho, que você anote essas coisas, porque isso vai ajudar a gente nas conversas, tá bom? Nós seguimos a partir daqui. Nós estamos agora falando sobre o segundo artigo do Credo, e em primeiro lugar eu vou ler o que está escrito ali. Nosso catecismo está assim: o que diz o segundo artigo? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Seguindo também o que significa isso. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele, em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Bom, essa é a leitura do artigo, e como eu disse também sobre o primeiro artigo, cada uma dessas afirmações já rende um estudo bíblico por si só, né? A ideia aqui é sintetizar e focar em alguns pontos que são principais, mas que todos eles merecem atenção, e ao seu devido tempo, é bacana que você esteja se inteirando sobre cada um deles. Se há alguma frase ou alguma afirmação que te causou estranheza, que converse com o pastor, né? Fale com ele sobre isso, pergunte sobre isso. É bacana que se faça isso. Mas eu vou focar sobre a pessoa de Jesus Cristo e fazer algumas reflexões sobre isso depois. Em primeiro lugar, por que eu creio que Jesus Cristo é Deus de verdade? Não uma forma menor de Deus ou algo divino, porém diferente de Deus, mas que seja verdadeiramente Deus. Eu creio nisso porque a Bíblia dá a Jesus nomes que são divinos. Além disso, coloca nele qualidades que são qualidades divinas. Atribui a ele obras que são obras do próprio Deus. E atribui a ele honra que pertence ao próprio Deus. Tudo isso junto me leva à conclusão de que Jesus é verdadeiramente Deus. E sobre isso, então, eu quero trabalhar alguns versículos aqui com vocês. O primeiro deles é 1 João 5:20. E lá está escrito assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus é referente ao Filho, a Jesus Cristo. Portanto, é uma afirmação bem clara da Escritura de que Deus atesta, né, o Deus o Pai, mais claro assim, o Pai está atestando que o Filho, Jesus Cristo, é verdadeiro Deus. Romanos 9:5 diz assim: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Nessa afirmação, você tem duas coisas ali. Uma que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a linhagem humana de Jesus, e outra que eu estou enfatizando agora. Expressamente a Bíblia está dizendo que ele é
Deus bendito para todo sempre. Ou seja, não é uma construção da ideia de que Jesus possa ser Deus, ou de que ele seja Deus em um grau diferente do Pai, ou que haja uma diferença na divindade, como muitos criam, inclusive desde as primeiras gerações de cristãos, os chamados gnósticos. Eles criam nisso, né? Deus o Pai então seria um Deus supremo sobre todos, e Jesus ele é divino, mas ele está num grauzinho a menos, sabe? Não tem isso. O texto bíblico deixa bem claro isso, que ele não só é verdadeiro Deus, a leitura que a gente fez antes, mas agora baseado nessa leitura que ele é Deus bendito para todo sempre. E confirma então, para todo sempre, a sua eternidade. É bacana a gente pensar nisso. A Tomé também, quando duvidou e pediu para tocar, e quando ele chega à fé, ele faz aquela confissão maravilhosa de João 20, 28, quando ele fala, Senhor meu e Deus meu, né? Ele mesmo chama Cristo de Deus ali. Eu quero ler mais alguns versos sobre isso, porque é uma doutrina extremamente importante. Hebreus 13, 8 diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Ou seja, está falando de um atributo que é imutabilidade, algo que só Deus pode ter, né? Só Deus não muda com o passar do tempo. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre o mesmo, ou seja, ele é imutável. Estamos atribuindo a Jesus uma característica que só Deus pode ter. Nós seguimos. Mateus 28, 18 diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, toda autoridade é autoridade sobre toda a criação, portanto, autoridade divina. Nós vamos seguir para João 21, 17, quando existe uma confissão de fé. Senhor, tu sabes todas as coisas. A prova da onisciência divina também sobre Jesus. Existem muitos versos, tá? Eu estou destacando apenas alguns a título de exemplo, mas em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, você vai ver testemunho a respeito disso. João 1,3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é criador também, junto com Deus Pai, né? Quando você vê lá na criação, o relato de Gênesis, no princípio criou Deus, todas as coisas foram feitas por Jesus e sem ele nada também teria sido feito. Ou seja, é a pré-existência dele, mesmo antes, né, da encarnação em Maria, ele sempre existiu. Por isso é Deus, é eterno. Hebreus 1,3 diz, ele, o Filho, né, falando de Jesus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem sustenta todas as coisas é quem tem poder sobre toda a criação. É novamente afirmando isso. Mateus 9,6. O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, algo que claramente pertence apenas a Deus. Porque o conceito de pecado é justamente errar em relação à lei de Deus, né? Então só quem faz a lei é quem pode perdoar. E por isso mesmo, o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecado, quer dizer, ele é o dono da lei. João 5,23 diz que todos honrem o Filho, esse verso é maravilhoso, que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quer dizer, a mesma honra que deve ser dada ao Deus Pai, deve ser dada a Deus Filho, a mesma honra. E Hebreus 1,6 diz, todos os anjos de Deus o adorem. Prestar adoração é um ato que somente Deus é digno. Então, por esses exemplos filtrados, porque tem muita, muita, muita coisa, a gente não tem dúvida nenhuma em afirmar que Jesus Cristo é Deus. O que também vale contra as pessoas que dizem assim, Trindade não está escrita na Bíblia, isso foi inventado por homens. Bom, é verdade que o nome
Trindade, não vem escrito, definido num versículo da Bíblia. No entanto, assim como tem muita referência bíblica sobre a divindade do Pai, tem muita referência bíblica sobre a divindade do Filho. E depois a gente vai ver sobre o Espírito Santo também, outro vídeo. Mas isso, né, toda essa doutrina é construída com base numa presença muito grande de versículos em muitos lugares da Bíblia, todos estudados dentro do seu devido contexto. Portanto, não existe dúvida nenhuma de que seja verdadeiramente bíblica a doutrina da Santíssima Trindade. E aqui, no caso, estamos vendo que o Filho tem a mesma divindade que o Pai tem. Mas não é apenas isso. Em Jesus nós temos algo diferente, que é o fato de que ele é verdadeiramente ser humano, em todo o sentido que a palavra humano diz respeito. Então eu vou sortear também um pouco de leitura aqui. Lucas 24:39 diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aqui Jesus está falando, é corpo mesmo, né? É físico. E isso é importante porque Deus não é corpóreo. E apesar disso, Jesus é Deus, e nós já vimos isso em vários versículos, mas ele tem corpo, ossos, né? Como Jesus diz, pode vir, põe a mão, toca a minha ferida, eu tenho ossos, eu tenho carne, você pode apalpar, o que prova a sua humanidade. Jesus, ele é verdadeiramente ser humano, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. Também Romanos 9:5 eu tinha lido e eu falei que eu ia voltar, né? Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Nesse único verso você tem a afirmação de que ele é Deus, mas a primeira parte afirma que ele é verdadeiramente ser humano e que existe uma linhagem humana, pais, avós, bisavós, etc, etc, de uma pessoa, de um ser humano, né? Colossenses 2:9 também é maravilhoso, porque diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que tudo o que Deus é está nele, porém corporalmente, ou seja, é algo físico, tocável, porque é um ser humano, né? E aí a gente vê que alguns atributos parecem contraditórios, mas em Cristo faz sentido. Porque nele nós temos essa figura de ser Deus e ser homem. Atos 3:15 fala, matastes o autor da vida. Como que você mata Deus? Né? Como que aquele que gerou a vida pode ser morto? Bom, em Cristo isso aconteceu. Né? 1 João 1:7. O sangue de Jesus, sangue, característica humana, é corporal, né? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Purificação do pecado, lembra que nós vimos, é um atributo divino, né? Só quem é o dono da lei pode conferir perdão, segundo a lei. E aí nós temos então essa questão de que Jesus é Deus verdadeiramente, que a gente viu em primeiro lugar, mas é verdadeiramente humano, com atributos físicos de ser humano e as qualidades de um ser humano. Sobre isso, vale a pena refletir por que é necessário que Jesus tenha essas duas naturezas existindo em si. Porque ele precisa ser tão Deus quanto Deus Pai é Deus, mas ele também precisa ser tão gente como eu e você. Por que ele precisa ter essas duas naturezas? Novamente, tem muita coisa espalhada pela Bíblia inteira sobre isso. Eu estou sorteando alguns versículos para caber num vídeo, né? E aqui o que eu estou usando agora é 1 Pedro 1, os versos 18 e 19. E diz assim: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados
do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E aqui está o motivo pelo qual as duas naturezas são necessárias. Para que haja sacrifício, é necessário que haja corpo, e por isso ele é humano. Porém, não pode ser um ser humano como nós, que comete erros, que é falho, que é limitado. É necessário a perfeição do próprio Deus. Um sacrifício que agrade a Deus precisa ser perfeito, como Deus é perfeito. Ao mesmo tempo que um sacrifício que agrade a Deus precisa ser sacrifício. E isso é o que é interessante, porque Jesus, mesmo sendo Deus eternamente, segunda pessoa na Trindade, ele assume forma humana, ele verdadeiramente se faz gente, né? E é isso que o Evangelho de João começa dizendo, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É justamente para que houvesse essa união perfeita, humanidade com tudo que humanidade tem direito, divindade com tudo que divindade tem direito, mas numa única pessoa. Não existe dois Jesus, é um Jesus, homem e Deus numa única pessoa. E isso é muito importante. A partir daqui agora eu já não vou ler mais os versículos, mas eu vou fazer uma reflexão sobre a importância disso. Quando você olhar para o altar na nossa igreja, você vai ver que existem duas velas que ficam acesas durante todo o culto. Essas duas velas são uma forma simbólica de mostrar isso para todo mundo, né? Eu tenho duas velas ali. São duas coisas separadas, uma de cada lado. No entanto, a luz produzida é uma só. Eu não tenho duas luzes, mas eu tenho uma iluminação apenas no altar. Assim como Cristo, eu tenho a sua natureza humana, a sua natureza divina, que são cada um a sua própria natureza, não é uma mistura, ou meio termo, um mais ou menos, porém a sua pessoa é uma coisa só. Como que isso funciona? Bom, na verdade, isso é milagre do próprio Deus, e milagres a gente não consegue explicar totalmente assim, né? Ou não seria milagre. O que nós podemos refletir sobre isso é aceitar pela fé que Jesus é homem e Deus e tirar da nossa mente todas as ideias que vêm atacando isso daí. Ideias que existem na nossa mente, por exemplo, de que existem outros caminhos fora de Jesus Cristo para a salvação eterna. A fé cristã que nos foi legada pelos nossos pais, que foi revelada nas Escrituras e dada por Deus, ela deixa muito claro: não existe alternativa para Jesus Cristo. Todos nós, todos, de crianças a velhos, todos têm apenas um caminho para a salvação, e ele é necessariamente Jesus Cristo. Porque ele, sendo homem e sendo Deus, é capaz de oferecer o sacrifício puro, perfeito e agradável para que a justiça de Deus seja satisfeita, para que ele se torne a nossa justiça e assim nos abra o caminho para o céu. Portanto, aquele artigo de fé importantíssimo que nós não podemos abrir mão é justamente algo que é tirado diretamente das Escrituras. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é importante. Se você tiver isso em mente, você se livra de muitos erros no meio do caminho. Por que nós não vamos adotar uma postura ecumênica no sentido de crer que toda fé é válida? Porque uma fé que não tem esse Jesus não é uma fé que vai te levar ao céu. Nós não vamos crer nisso porque sem o sacrifício de Jesus não existe essa ponte. Parece óbvio o que eu estou falando, mas o diabo é mestre em causar confusão, principalmente nesse artigo que é tão importante para a fé cristã, que só Jesus salva.
Quando nós formos falar sobre outras coisas, e principalmente quando a gente for começar a falar sobre os sacramentos, é uma das confusões que as pessoas costumam fazer. Como se o sacramento fosse uma alternativa à fé em Jesus. Ah, já que eu não sou salvo por Jesus, eu vou ser salvo pelo sacramento. E é uma confusão que as pessoas fazem, né? Obviamente não é isso que nós ensinamos. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, né? Vai ter um momento. Mas o que nós precisamos refletir aqui é: quem são nossos irmãos na fé? Nossos irmãos na fé são todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós, e que abriu para nós, pela sua morte e ressurreição, o caminho da salvação. Quem confessa essas coisas é nosso irmão em Cristo. Mas hoje em dia, né, o mundo tenta lançar confusão sobre essas coisas. E é importante que a gente tenha isso claro. E tenha muito claro que ninguém vai chegar no céu por outra via. Existe apenas um caminho, e Jesus é esse caminho. E isso é importante no ensino cristão, quando a gente for falar sobre outras doutrinas também, né? Pessoas de outra religião podem crer em outras coisas? Ok, na religião dos outros, os outros cuidem dos seus dogmas. Mas na fé cristã, é esse o caminho da salvação, sem nenhuma outra via secundária, né? E é importante ter isso sempre em mente. Portanto, guarde esse ensinamento, né, que a doutrina de Cristo e que a tua salvação se dá pela fé, mediante a graça de Deus, que é manifestada em Jesus, é uma doutrina que define muita coisa. Especialmente no mundo de hoje, que muita gente não crê que Jesus seja Deus, mas diz que é cristão. Eu sinto muito dizer, mas a fé cristã, propriamente dita, ela precisa confessar que Jesus é Deus, que Jesus é 100% Deus. Assim como uma fé cristã de verdade não pode negar que Jesus seja ser humano e que só pode oferecer o sacrifício de si mesmo por causa da sua humanidade. Parece, né, coisa que ninguém nega, mas na prática negam, né? Uma das formas de dizer isso, por exemplo, é quando as pessoas começam a falar assim: Maria não é mãe de Deus. Qual que é o argumento para falar isso? Deus não tem mãe, né? Tá aí um problema. É um problema sério. Porque se você se apega nisso, você está simplesmente falando que Jesus não é ser humano. Ele é apenas Deus. E existe linhagem humana, né? Inclusive a leitura lá de Colossenses mostra isso. Linhagem humana significa que ele é verdadeiramente humano. Portanto, Maria, ela é mãe de Deus no sentido de que aquela criança gerada não é um ser humano comum, mas é o próprio Deus, né? Com tudo que a divindade tem direito. E isso é importante, né? Isso é extremamente importante para a nossa fé. Entender que nós não temos dois Jesus, que nós não somos salvos só pela divindade, nem só pela humanidade, mas que isso coexiste. Assim como também precisamos ter em mente que entender como que funciona os detalhes de uma união entre divindade e humanidade, talvez exceda um pouco o nosso pensamento humano. Mas isso é artigo central da fé cristã, né? O que muitas pessoas vão fazer hoje em dia é aceitar uma confissão de fé que tem mais a ver com o que elas sentem do que com a fé que lhes foi passada. O problema é que o que você sente segue a idolatria do próprio coração, né? E a fé que te foi passada, ela segue a revelação, aquilo que Deus entregou por meio da Bíblia e que te é ensinado pelos seus pais, pela igreja, etc, etc. E a gente aí tem que ser muito cuidadoso para não cair numa fé emocional, né, e não abrir mão da revelação pelo que a gente sente. Muita gente gosta de pensar apenas num Jesus como Deus e não num Jesus como gente.
como ser humano, que também é um erro, né? Espiritualizar Jesus e não levar em conta essas duas naturezas que trabalham para a nossa redenção. Então, sempre quando você for pensar em Jesus, né, lembre-se que a salvação, ela passa por esse processo necessariamente. E que se uma pessoa confessa algo diferente disso, talvez ela tenha sido apenas mal instruída. Mas de qualquer forma, a fé cristã não pode se basear em algo diferente disso. A gente vai trabalhar isso com detalhes, quando a gente falar sobre o que é fé e o que são os sacramentos. Então guarde essa verdade com muito carinho, porque ela é importante. E acima de tudo, quando vierem te falar que Jesus seria um Deus menor, ou que Deus não tem mãe, ou que Deus não morre, ou outras coisas assim, lembre-se do mistério da encarnação de Jesus, que é por nós homens, para a nossa salvação. E assim você se mantém na fé cristã que um dia te foi dada. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.